Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, voltando com as nossas lives, voltando com os nossos encontros, que esse ano é um ano de muita discussão, é um ano que traz para a gente, né, a possibilidade de falarmos sobre essa realidade desse país. Então, trouxe a professora Leninha, que é uma graça, há muito tempo eu a conheço, e é com muito prazer que eu falo sobre ela. A professora Leninha, ela é pedagoga e geógrafa, foi operária, sindicalista e conselheira estadual do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. E ela também faz parte do setorial de LGBTQIA+, do PSOL da capital de São Paulo. Tudo bem, professora? Bom dia, Lenir. Prazer em estar aqui com você. Obrigada de coração pelo convite. Muito obrigada mesmo, viu? Estou muito feliz de estar aqui hoje contigo e com todos esses que estão assistindo conosco. Nossa, é um prazer, eu que falo, né? Com grande prazer estar com você e dialogar. Já sei que nós vamos aprender muito com você. E aí eu estou olhando um pouco aí o seu currículo, estou vendo aí que história de vida, né? Que foi operária, agora é sindicalista, depois fez pedagogia, fez geografia. Então, conta para a gente, Leninha, vamos começar contando aí um pouco da sua história de vida? Tá certo, Eleni. Vamos lá, né? Eu nasci na Bahia, né? Em Poções, e vim de lá com mais ou menos 7, 10 meses, mais ou menos. Veio eu, meu pai, que era o meu padrasto, que me criava, né? Junto com a minha mãe e mais um irmão. Aqui em São Paulo, nós tivemos, minha mãe teve mais 3 filhos, né? Que foram 5 desse meu pai. E quando nós estávamos com 7 anos de idade, meu pai teve um infarto no ônibus e morreu. Ele morreu, só que como ele não era casado com a minha mãe, nós não ficamos sabendo da morte dele, porque eles não conseguiram saber onde ele morava, com quem, e nós viemos saber que ele havia morrido, já sido enterrado, depois de mais de 30 dias do falecimento dele. E daí por diante, a situação de vida começou a ficar muito ruim. Nós morávamos em Cortiço, e minha mãe começou a receber o auxílio do governo do estado, que era juizado de menores, para os filhos menores. Aí nós fomos morar na Vila Joaniza, e dessa época minha mãe começou a trabalhar em casa de família, trabalhar em restaurante como auxiliar, mas assim o sustento não dava, porque tinha que pagar aluguel. E a gente, muitas vezes, saímos pedindo as coisas nos lugares, no centro da cidade, lá no Ceasa, quando eles chegavam o arroz e o feijão, às vezes misturava o saco com outro, e eles não queriam aquilo. Minha mãe ia lá, trazia aquele arroz com feijão, a gente separava em casa para a gente poder se alimentar. Então, foi uma vida que não foi fácil, a infância, né? Não foi brincadeira. Mas quando eu cheguei aos 14 anos de idade, já morando aqui na Zona Sul, aqui no lado do Jardim Mirna, eu vi uma placa, minha tia viu uma placa e falou assim, está admitindo moças menores, Toalheiro Brasil Confecções. Aí eu fui até essa empresa e consegui um emprego. E foi esse emprego que fazia com que eu bancasse em casa a alimentação dos meus irmãos menores, né, do meu irmão que estava maior, também estava trabalhando nessa época, e a gente ajudou em casa muito, né? Então, a minha vida era essa. Logo no começo, que eu comecei a trabalhar nessa empresa, na hora do almoço, porque eles tinham um bandejão, e a gente ia almoçar, e muita gente não queria sobrava as misturas, a carne ou o frango. Aí eu falava assim, olha, se vocês não quiserem, eu posso levar? Aí eu enrolava num papelzinho de guardanapo, colocava no saquinho, era a mistura que eu levava para minha casa, para os meus irmãos menores comer minha mãe à noite, né? Então foi uma luta, não foi brincadeira. Tudo bem, trabalhei até 1980 nessa empresa, já estava tendo uma visão, 1979, quer dizer, já tinha uma visão de classe, porque eu já lia A Ilha de Cuba,
eu já estava lendo Karl Marx, eu já estava começando a ter uma compreensão das questões da mais-valia, né? E quando eu saí dessa empresa, em 1979, em 80 eu entrei numa outra empresa, que foi Laboterápica Bristol, uma indústria farmacêutica, química e farmacêutica. Essa indústria que fabricava Naldecon, fabricava pomada ginecológica, fabricava alguns remédios para o câncer, né, o setor oncológico. E eu entrei lá em 80, só que eu já estava participando da construção do Partido dos Trabalhadores. Eu já militava em alguns núcleos na região. E eu tinha, nessa época, 18 anos. E eu já tinha uma visão de classe. Então, eu chegava no trabalho com vários brochinhos do PT, da CUT, né, da Revolução Sandinista. Então, havia todo... Você é da época dos brochinhos, né, Leninha? Que época boa, né? Que a gente enchia de bottoms, né? Eram os bottoms e a gente enchia de bottoms. Muito bom. Nessa época, a gente não podia ainda fazer muita discussão política dentro da fábrica, porque a ditadura ainda estava presente, e eles caçavam mesmo. Então, quando eu comecei a participar da Zonal, da CUT Zonal, né? Comecei a participar da CUT Zonal, e a gente ia numa reunião, era do lado da minha empresa, só que eu tinha que sair de lá, entrar nessa reunião e sair da reunião encapuçada, para ninguém da empresa descobrir que eu estava participando. E nós fazíamos muito filipetinha, quando a gente queria convocar o trabalhador para alguma coisa que era mais ou menos clandestina, a gente entregava as filipetinhas escondido, olha, reunião tal hora, em tal lugar, tudo escondido, nada distribuindo ao vivo, né? O sindicato ia na porta, fazia material, levava o Sindiluta, que era um material de luta do Sindicato dos Químicos, e eles começaram a me querer recrutar, né? Começaram a conversar comigo, me chamar para conversa, tudo, vamos para o sindicato, vai ter eleição esse ano. Aí eu acabei entrando na direção do Sindicato dos Químicos em 1985, né? Fiquei até 1997. O que acontece? Só que nesse mesmo ano, ou melhor, no ano seguinte, os trabalhadores da empresa que eu trabalhava, o que acontece? Começaram a reivindicar direitos. Porque 2 anos depois que eu entrei nessa empresa, uma moça se acidentou. Tinha um ventilador que era daqueles de colocar no chão, aqueles grandão, e eles não tinham nenhum aparato de segurança nesse ventilador. E a moça escorregou e foi segurar no ventilador e perdeu um dedo. Esse dedo foi achado embaixo da linha de produção. Então, os trabalhadores queriam... sério, Leni. Os trabalhadores queriam discutir a questão da segurança no local de trabalho, a questão da CIPA, a questão do salário, e era todo um debate dentro da empresa. Né? E os meus colegas de trabalho falaram que tinha que parar para o aumento de salário e para melhores condições de trabalho. Aí nós fizemos uma reunião onde nós decidimos fazer uma assembleia dentro da fábrica e chamar o RH. Fizemos uma assembleia, preparamos a pauta de reivindicação e entregamos para o RH. O RH pegou essa reivindicação, disse que ia responder, só que nós não esperamos muito tempo. Daí, 2 dias, a gente fez uma reunião e fizemos a paralisação, que foram 7 dias de greve. Essa greve era uma greve que a gente entrava dentro da empresa, ficava lá dentro, vestia o uniforme, mas não trabalhava, né? Todos os dias, picava o cartão, estava lá todo dia, conversando, dialogando com os colegas, e almoçava dentro da empresa, mas não trabalhava. No 7º dia, nós fomos entrar, tinha uma lista na porta, uma lista com o nome das pessoas que, se estivesse ali, não podia entrar na empresa. E nessa lista tinha 57 pessoas, e uma delas era eu. Só que eu tinha estabilidade, né, que eu era da direção do sindicato, então, na verdade, eles pegaram esses trabalhadores para averiguação de falta grave. E ficou 3 anos esse debate na justiça, até chegar em Brasília, na 3ª instância, né, que foi em 1989, que nós conseguimos ganhar esse processo. Né? E no decorrer desse tempo, antes do julgamento, eu continuava indo para a empresa de manhã, à tarde, distribuindo jornal, chamando os trabalhadores, porque eu fiquei recebendo os meus vencimentos, meu salário de férias, pelo sindicato.
O sindicato me pagava direitinho até o dia de eu receber e devolver para eles. E eu fiquei trabalhando, não só lá, eu ia para as outras empresas, a gente gostava muito de fazer um trabalho de classe, né? A gente não trabalhava só para a nossa categoria, a gente trabalhava para aqueles funcionários de algumas empresas que o sindicato não tinha atitude de classe. Por exemplo, da classe trabalhadora, né? Da classe trabalhadora, isso mesmo, Eleni. Então, o que acontece? Quando foi em 89, que nós ganhamos o processo, eu fui reintegrada. Aí, o oficial de justiça, mais a minha advogada, que felizmente era uma mulher também, né, a advogada, ela foi comigo até a porta da empresa para que não houvesse nenhum problema para a minha reintegração. Eu cheguei na frente da fábrica, né, na entrada da fábrica, junto com o advogado e o oficial de justiça, nós entramos para dentro da empresa e o diretor de Relações Humanas chamou uma reunião na sala da diretoria conosco e propôs que eu ficasse fora da fábrica, que eu ficasse recebendo meus vencimentos, que eles pagariam tudo, mas que eu fosse uma diretora lá fora para visitar outras fábricas. Aí eu falei o seguinte, olha, doutor... Deixa eu perguntar uma coisa, Leninha, é isso mesmo? Quer dizer que a fábrica estava pagando para você não ficar lá dentro? Isso mesmo, estava pagando para que eu não voltasse para dentro da empresa, né? Nossa, eu poderia você era aceitado. Perigosa, hein? Eu poderia não aceitar, né? Ficar fora, porque eu estaria vendo outros trabalhadores, seria mais fácil. Mas eu falei, não, eu sou diretora de base e os meus colegas aqui da empresa estão me esperando para a gente juntos trabalhar as questões que ocorrem aqui dentro com relação a salário, com relação à questão do ambiente de trabalho. Aí ele falou, mas Leninha tentou me convencer, e eu falei, não, doutor, eu não vou aceitar, eu vou ficar na empresa. Daí ele falou assim, então, espera só um pouquinho, você tem uma férias vencida aqui. Inventou uma férias na hora que eu não tinha, e me pagou 1 mês de férias para me ficar afastado mais 1 mês. Aí eu voltei. É assim que eles fazem, né, Lilinha? Longe, né? Prefiro pago para você ficar longe. É essa a lógica do capitalismo, né? É muito interessante. Aí eu desci, fui lá no meu armário, porque eu tenho um armário lá no vestiário. Quando eu desci, todo mundo já sabia que eu estava lá dentro. Quando eu desci, a moçada da produção largou as máquinas e desceram todas para me abraçar. Foi lindo. Olha. Eu fiquei muito emocionada, sabe? Fiquei muito emocionada. Foi uma alegria. Aí tudo bem. Aí eu sei que depois eu fiquei 1 mês fora. Quando eu voltei, aí eu continuei fazendo a luta com eles lá dentro. Teve eleição participa e outras coisas a mais. Teve outras greves importantíssimas, né? Que eu participei junto com os meus colegas da direção do sindicato, teve as lutas unificadas, né, da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, e eu continuei na direção do sindicato até 1997, né? Em 1997, eu falei, não, chega um pouquinho, eu vou para a área da educação, eu quero estudar, eu tinha só o ensino médio até essa época, né? Aí eu saí da direção do sindicato, e continuei na empresa mais 1 ano, né? Mais 1 ano na empresa, como cipeira, porque eu acabei de voltar, já me colocaram como cipeira. Aí eu ganhei a eleição da CIPA e fiquei na luta dentro da empresa, junto com os meus colegas, e em 98 eu saí da empresa e fui para a área da educação. Aí eu fiz pedagogia e comecei a dar aula, né? Comecei a dar aula no Estado, como eventual, né? Aí depois fiquei numa escola aqui da Zona Sul, 4 anos como eventual, trabalhando com ensino médio. Naquela época, o pedagogo poderia dar aula como eventual para o médio, trabalhando com o médio as questões sociais, as questões políticas, as questões das conjunturas colocadas, né? E em 2004, o salário era muito baixinho. Aí eu falei, sabe de uma coisa? O Ítalo era deputado, ele me convidou para ser assessor dele lá
na Assembleia. Aí eu aceitei, fiquei com ele até 2005, ou melhor, até 2007, saí e fui para a escola. Terminei meu curso de geografia, porque eu queria fazer, aí fui dar aula de história lá em Itapecerica da Serra. E hoje eu sou professora, né? Dou aula para os meus meninos e estou aí na luta, gente. Estou aí fazendo o quê? Fazendo a luta de classe, que não dá para parar, né? É a luta no bairro, na favela, aqui nos morros, né? Com as mulheres negras, com o pessoal LGBTQIA+, com todos os trabalhadores que necessitam de melhorias, e principalmente com as mulheres, né, operárias, as mulheres, né, operária, periférica, nem todas são operárias, mas tem muitas periféricas, lutadoras, né, mãe solo, é mais Que ou menos bacana. isso. Muito bom, Leninha, nossa, incrível, né? E isso, esse tanto de anos já deu porque você conseguiu aposentar já, né, Leninha? Na educação. Pois é. Nossa, Já eu deu, também. aqui. Já deu tempo, Você né? também? Eu também, eu trabalhei 35 anos na área da educação. Então, a gente contribuiu bastante para a transformação dessa sociedade, né? Eu acho que na atuação nossa, e eu acredito que a atuação da gente tenha contribuído, né? Para a gente construir aí um desejo de construção de uma sociedade melhor, né? Para todos. É verdade. Eu acho que esse trabalho nosso, Eleni, ele é muito maravilhoso, porque ele está acima de qualquer coisa. Ele é o amor, na verdade. Eu classifico esse nosso trabalho como uma forma de amor com a sociedade. É uma forma de você lidar com carinho, com sensibilidade com as pessoas mais carentes, que precisa de um abraço, que precisa de uma mão, que precisa de um amigo. E é isso que a gente tem que fazer todo dia. Eu penso assim. Com certeza, é isso mesmo. Uma hora a gente retoma falando sobre educação, especificamente. E hoje, né, eu gostaria que você falasse um pouco, Leninha, dessa mulher, né, mulher que você é, essa constituição, e essa mulher periférica, principalmente, né, da periferia, suas lutas, né, como é que a gente enxerga, né, avalia essa mulher e a importância dela, já que a gente está falando também, né, da construção de um país melhor. Pois é, Leni, olha, não dá para falar de mulher no ano de 2022 sem você falar do que nós estamos passando, né? Nós estamos vivendo desde final de 2019, né, para 2020, uma pandemia que vem destruindo a nossa sociedade, né, que vem acabando com as pessoas e principalmente com as mulheres, né? Então, os dados do IBGE deixam bem claro, 11 milhões de mulheres, e dessas mulheres, na maioria negra, tá? 11 milhões dessas mulheres se desdobraram demais nessa pandemia, minha querida, para conciliar trabalho, filhos, falta de dinheiro e sanidade mental. Porque pensa num detalhe, companheira Elenir, pensa num detalhe. Como que pode uma mulher que antes da pandemia ela trabalhava como diarista, essa periférica, trabalhava como diarista 5 dias na semana, com um valor de, em média, R$ 150 por dia. Hoje, a maioria tem 2 dias na semana por R$ 100. Porque tivemos, desses 11 milhões de mulheres, 70% perderam o emprego. Isso são dados do IBGE. 70% perderam emprego. Então, olha só, a participação dessas mulheres caiu para 45%, a participação efetiva no trabalho.
E dessas mulheres, a maioria são negras, e são mães solo, chefes de família. E muitas delas moram onde? Moram em lugares horríveis. As negras são mais prejudicadas, porque elas não têm acesso à internet, a maioria não tem acesso à internet, não tem uma moradia adequada, não conseguiu atingir a educação que deveria. E ainda por cima tem o problema do saneamento básico, porque elas moram em lugares onde o poder público não chega até lá. Agora, você imagine como é duro isso, né? Como que pode uma mulher... corta minha alma, que eu vejo todo dia isso acontecendo. Você imagine essa mulher chegar em casa e não saber o que ela faz, se ela compra comida, se ela paga o aluguel. Aí, o que aconteceu com a maioria delas? Foram para debaixo da ponte, porque ela escolheu a comida para os seus filhos. Então, Leninha, você está falando que as mulheres, né, da periferia estão tendo que fazer a opção de escolher entre casa ou comida, porque isso é a linha extrema da pobreza, não é? Então, nós temos uma grande maioria de mulheres na linha extrema da pobreza? Nós temos sim, minha amiga, nós temos um número grande de mulheres na linha, assim, ó, da pobreza total. E eu fico me vendo, porque, ó, no terceiro trimestre de 2020, 8 milhões de mulheres perderam o emprego. No terceiro trimestre. E quando ela perde o emprego, ela tenta fazer qualquer outra coisa, porque ela já tem uma tripla jornada, que todo mundo já sabe, né? Que ela trabalha em casa, ela cuida. Agora, você imagine essa mulher que perdeu o emprego, os filhos tinham que fazer trabalho online, e ela tem o celularzinho dela, que às vezes não cabe tanta coisa. E ela tem mais de um filho para fazer trabalho. Como que eles vão fazer trabalho, cada um num celular separado? Não vão fazer. Então, o que aconteceu com essas crianças também? Essas crianças ficaram fora do aprendizado nesse momento. Perderam tudo. Não conseguiram fazer uma atividade. Por 2 anos, né, Leninha? Por 2 anos. Por 2 anos. E a mãe quando sente essa miserabilidade acontecer, e você olha para você não consegue ter força e nem perspectiva de melhora. Isso faz o quê? Faz com que essa mãe, ó, comece a ter problema de estresse, começa a adoecer. E o problema maior é que o nosso sistema de saúde, apesar do SUS ser maravilhoso, apesar de eu defender demais o SUS, mas o nosso sistema de saúde, na pandemia, não atendia ninguém. Não atendia ninguém além do Covid, olha lá. Então, essas mulheres ficaram doentes. Estão doentes até agora. E por isso que é fundamental, Eleni, essa discussão aqui com os homens, com as mulheres da periferia, com toda a sociedade. Nós precisamos dar uma resposta. Porque se nós tivéssemos um pouquinho de igualdade com relação aos homens na questão de profissional, com certeza, minha amiga, a situação era outra. Mas nós não temos esse direito. As mulheres não têm. Então, você está tocando aí nas questões de gênero, né? Desse patriarcado nesse país, a questão do machismo. E aí eu fico pensando, Lenine, imagina a mulher preta, né? A mulher preta, o quanto sofre, né? Porque quando uma mulher preta, né? Eu estava na área da educação e quando eu via mulheres brancas fazendo o papel da limpeza, por exemplo, eu falei, imagina a mulher preta onde está.
né? Onde é que está a situação dessa mulher? Então, essa miserabilidade, ela atinge primeiro essa categoria, né? Atinge primeiro essa mulher negra com seus filhos. Então, assim, seus filhos sem poder estudar, seus filhos sem condição, ela sem condição de trabalho. A gente fica imaginando mesmo o quanto é necessário uma mudança nesse país, né? Uma mudança de estrutura. E aí, queria que você entrasse, então, professora, na questão das políticas públicas. O quanto é importante as políticas públicas e o que é que a gente espera, né, que essas novas pessoas que serão eleitas esse ano, qual é a perspectiva e qual é o trabalho que elas devem realizar? Pois é, Helenir, eu falo para você aqui o que eu falo todo dia nas comunidades onde eu vou, né? Onde eu estou, nos debates, nas discussões. Como eu estava dizendo para você, faltam política pública porque foram abandonadas. Parece que eles deixaram para trás. E nas comunidades, sabe uma reivindicação grande que tem dentro das comunidades, favela, morro? Parece que não é verdade, mas é verdade. A maior reivindicação é algum espaço de cultura e lazer para as crianças. As mães reivindicam isso todo dia. Aqui tem um morro aqui do lado da minha casa que se chama Morro da Macumba. Eu estou sempre lá. E nós fizemos uma visita com o Boulos. O Boulos foi comigo lá, eu fui nas casas, conversamos com as pessoas, tudo. Sabe, todas as pessoas reivindicam a área de lazer e cultura para as crianças. Porque hoje as comunidades estão carentes de cultura e lazer. Se nós tivéssemos espaço físico para ter esse lazer gratuito, que seria o papel dos céus que foi criado no passado, né? Com certeza, essas crianças saía da escola, ia para esse local, ia se divertir, ia brincar, ia dançar, ia cantar, ia jogar bola. E essas crianças iam aprender, iam ter um aprendizado diferenciado. Elas ficam vulneráveis. Os espaços das casas são espaços estreitos, mal cabe nada ali, nem um tanque às vezes. E as crianças não têm lugar, brincar na rua. E a rua é solto. A rua é livre para tudo. E as mães reivindicam. Essa é a reivindicação maior dentro das comunidades hoje, né? Que seriam os espaços de lazer e cultura. Olha que lógico, interessante, né? Essa reivindicação, né? Olha que importante isso, e o quanto isso precisa tomar força, né, Leninha? Eu acho que as lideranças se juntarem para que nesses espaços periféricos, e é de fato, né? Quando falta cultura, quando falta lazer, as crianças estão entregues a tantas outras coisas, né? Coisas ruins, pela ausência, né? Ou assim, muitas vezes a ausência do poder público, né? Ou a presença do poder público de uma forma errada, presença do poder público de uma forma que mata. E aí é essa ausência de cultura, essa ausência de lazer, que não se tem opção para esses meninos, que depois maiores, o próprio poder público vai e assassina, né? É incrível essa relação e esse jogo que existe. E eu acredito, sabe, Helenir, que a gente precisa fazer isso, independente das aprovações de políticas lá dentro, da Assembleia Legislativa, da Câmara, de qualquer outro lugar. Os políticos que entram têm que fazer um jeito de, junto com a comunidade, criar esses espaços. Tem que fazer os projetos lá dentro. Mas se esses projetos não forem aprovados, você tem que ir na prática, descobrir espaços, terrenos vazios que dê para a gente poder pensar em alguma coisa nesse sentido. O que não dá é para ficar olhando, Leni, e não tomar nenhuma atitude. Porque nós que somos pessoas físicas, que
que militamos, né? A gente não tem poder, mas a gente tenta fazer, a gente está todo dia incentivando e ajudando aqui e ali. Agora, os políticos, de um modo geral, eles precisam olhar mais para as comunidades, porque, na verdade, eu acho que é falta deles estarem presentes nos locais. Porque quando você chega no lugar, você descobre o que eles querem. As mulheres precisam de emprego e igualdade. As mulheres precisam de emprego, é uma luta grande. Esses dias eu estava falando com um amigo meu, e ele falou assim, Leninha, esse negócio de diversidade, esse negócio de mulher, de raça, de índio, de, sei lá, direito do homossexual, isso daí, isso divide a luta de classe. Aí eu falei para ele assim, meu camarada, eu achava também que acontecia isso, que dividia. Na minha cabeça, até um tempo atrás, eu falava esse negócio de feminismo, esse negócio de luta contra o racismo, essa coisa toda, não tem sentido. Só que hoje, eu descobri uma coisa. Eu descobri o seguinte, que quando a gente luta para a igualdade da mulher, a gente luta por ter mais espaço, emprego e salário. Direitos iguais. Se a gente consegue um tiquinho assim, a classe burguesa vai ter que abrir mais espaço, vai ter que tirar um pouquinho do lucro dela para fazer isso. Então, ela não faz isso porque vai atingir ela. A mesma coisa é o homossexual, o trans que não consegue trabalho e que às vezes é um profissional fora do comum e não consegue porque ele é um trans. Se eles abrissem o espaço para essa parcela da sociedade aí, o que aconteceria? Teria que abrir também um pouquinho do lucro deles. Eles não querem mexer. Mesma coisa o negro, a negra. Então, tudo isso vai mexer com o capital. Quando eles começam a melhorar alguma coisa, eles vão ter que tirar do capital, tirar de algum lugar. Porque de nós já tirou tudo, não tem mais de onde tirar, né? Então, assim, eu vejo que essa luta é importante contra o capitalismo. Essa luta nossa das mulheres, dos negros, do LGBTQIA+, os indígenas, tudo isso vai mexer com o capital. Por isso que eles não querem movimentar. Porque essa luta, eu vejo, Leninha, e concordo plenamente com você, né, dessas lutas que chamam, né, identitárias, né, o negro, o LGBT, né, a mulher, mas são pilares da luta de classe, né? Então, precisa, né, faz parte, é um pilar. Então, é lutar para que a população negra tenha dignidade, é lutar para que a classe trabalhadora brasileira tenha dignidade, não é? Lutar pelo LGBTQIA+, que tenha dignidade, é lutar pela classe trabalhadora. Então, por isso que a gente fala dessa intersecção de classe, de raça, de gênero, porque é isso mesmo, né? Nós precisamos lutar pela classe trabalhadora e tem os seus viés, né? Os viés que precisam, os pilares que vão constituindo essa luta maior. E você, de fato, isso. Você fez um completo. É isso mesmo, são os pilares. Se nós não fizermos essa luta, a gente não consegue desamarrar o capitalismo. O capitalismo ele só vai ser desarmado na hora que a gente conseguir orientar e levantar esses pilares para que eles tenham voz, para que eles possam serem ouvidos, né? Agora, Eleni, tem muitas outras políticas públicas que poderia ser pensada, né? Eu acho que a questão, por exemplo, da saúde, né? A questão da saúde está destruída. A saúde, você chega num posto de saúde, foi feito uma UBS aqui, perto da Zona Sul, e ela foi inaugurada, mas não tinha médico. Foi inaugurada, no dia da inauguração não tinha um médico. Complicado. Agora, você vê que absurdo. Então, assim, esses espaços, né, de saúde, de educação, ele precisa ser fiscalizado pela população. A população tem que bater cartão, aquelas que têm um pouquinho mais de reflexão, e tá ali olhando, vendo, para poder, quem sabe, o poder público poder tomar atitude e fazer funcionar.
Porque nós estamos vivendo uma situação dramática. E a saúde poderia dar emprego para muita gente. Com certeza. A saúde, a educação, a área de segurança pública. Se nós tivéssemos uma polícia solidária, uma polícia militar solidária, só isso. Essa polícia que tivesse um relacionamento de fato com as pessoas, para que não tem que encostar o rapaz lá na parede porque ele é negro. Vamos fazer uma socialização, conversar, formar esses policiais, para que eles sejam uma polícia comunitária, seja uma polícia que a gente pode chamá-lo quando a gente precisa. Mas a gente confie, né? Que a gente não tenha medo, né? Exatamente, porque a gente tem medo, né? Temos medo da polícia, e aí como essa inversão, né, total de valores, né? Uma inversão total de valores em relação aos policiais. Então, nós não precisa, acho que você falou um termo muito bacana, essa polícia comunitária, essa polícia que está na comunidade e a serviço para o bem, né? A serviço da construção de um mundo diferente. Né? Não é uma polícia que exclui, uma polícia que elimina, uma polícia, né, da lógica da necropolítica, a polícia que mata, que resolve matando, não. Né? É essa política que vai estar do nosso lado e construir junto com essa comunidade. É isso? Porque ela também é da comunidade. Exatamente. Ela tá se encapuçando como se ela não fizesse parte. Mas ela faz parte da comunidade. Os filhos dela estudam nas escolas da comunidade. Exatamente. E as mulheres na periferia. Então, assim, esse é um debate que tem que ser feito nas comunidades, tem que ser feito em todos os locais, porque tudo isso vai fazer com que a gente forme as pessoas pensando de uma maneira mais solidária, mais humanizada. Isso vai dar certo. Sim, e esse trabalho é fundamental, né, Leninha, quando a gente está falando aí na questão da segurança, das polícias, porque aí você diz, né, ele está na comunidade, então ele também é explorado, ele também é sugado, e ele é usado para manter o poder da classe dominante, né? Ele é explorado, é usado, né? E ele é usado para manter esse poder incrível. Então, ele precisa acender nos policiais, né? Esse olhar de que ele está sendo usado para manter a desigualdade, usado para manter essas injustiças, né? Você sabe que no PSOL nós temos um setorial de segurança, né? Onde tem muitos policiais participando, da polícia militar, outros civis, que eles vêm debater porque eles não concordam com essa polícia. Então, eles estão debatendo, fazendo toda uma discussão com relação àquele uso de câmera, né? Aquela câmera que foi a proposta, não sei se você se acompanhou, né? Vi. E o que acontece? Aquela câmera está sendo debatida que não é interessante. Não é interessante porque ela só vai pegar daqui, ó, para frente, entendeu? Ela só pega o que está ali, ó, e não vai conseguir pegar o que ele fez dos outros ângulos. E aí não adianta, você não consegue, você não vai conseguir dizer que você vai vigiar o policial, você não vai. E também não é vigiar o policial, né? É formar o policial, não adianta vigiar o policial, tem que formar o policial para o policial ser diferente, para o policial ter uma visão, como você falou, humanitária. Exatamente. Nossa, muito interessante. Eu acho que é uma discussão fundamental, né? Fundamental para a gente fazer. Nossa, Leninha, então, né, a gente falando dessa questão da segurança, e essa mulher, né, que está nessa periferia, vivendo tudo isso, e eu me lembro agora, né, pensando agora a questão do feminicídio, a questão, o que mais você tem aí para a gente estar fechando sobre a questão da mulher, né? O que mais você tem a nos dizer, querida?
Eu acho que você, Leni, pegou agora um ponto muito importante, né? Porque a gente falou de segurança e não tocamos nesse assunto, né? E a mulher hoje, principalmente na pandemia, ela passou por um processo tamanho de violência. De violência porque ela tinha que se esforçar demais, né? Trabalhar em diversos lugares, já que o salário dela caiu. Então, além dela trabalhar em um local, depois ela saía e ia para outro, aí ela vendia até coisa, fazia bolo em casa, cuidava de menino e ficava que nem uma maluca para sobreviver. Ainda tinha a violência física, verbal, sabe? A violência emocional que destrói a mulher dentro de casa pelos seus companheiros. E muitas mulheres, nós presenciamos aqui, próximo, aqui na Zona Sul, muitas mulheres reclamando, querendo pedir ajuda psicológica, porque não estava conseguindo mais ficar em casa com o companheiro dela. Porque nessa pandemia, ela ficou muito mais tempo em casa com o companheiro. Antes, você não tinha esse relacionamento muito todo dia. Chegava à noite, de madrugada separava, e assim, agora não, na pandemia, os trabalhos foram muito online, muito em casa, muito, sabe, todo mundo em casa trabalhando, e ela quase que morreu. E principalmente a professora também, né? A professora sofreu demais, porque ela tinha que cuidar dos filhos, ainda dar aula online, ainda cuidar do marido, e aí veio vários problemas de saúde mental, né? Então, a violência, ela não é só física, né? A violência mental, a violência estrutural que ela tem, e a falta de respeito, né, como pessoa, que ela acaba tendo do próprio camarada, né? Então, nós precisaríamos de ter uma segurança pública que desse também sustentabilidade para essas mulheres. Nós precisamos de ter mais locais onde atendesse mulheres com problema de violência. Nós não temos. Isso aí é uma das políticas públicas que a gente precisaria de investir grande, com psicólogo, com terapeuta, com tudo que você pode imaginar para contribuir para essas mulheres, dar uma melhorada na vida delas. O síndrome de Burnet, não sei se você já ouviu falar, o Sim. síndrome de Burnet, ele tá acabando com as pessoas que trabalham com pessoas, com gente, principalmente professores. Então, o que acontece? Ela começa a perder a vontade de viver. Ela começa a perder a vontade de trabalhar, ela começa a perder a vontade de ter amigos, de ser feliz. E é uma doença muito grave, né? Então, tem vários assuntos relacionados à questão da mulher, essa questão do feminicídio, quantas mulheres foram mortas no decorrer da pandemia, e não foi nem divulgado, ficaram por isso mesmo. Então, assim, eu acho que essa discussão da segurança pública para as mulheres são fundamental. A segurança pública de fato, para a gente pensar em alguma coisa que tem uma casa próxima, nos bairros, não precisa sair daqui para ir para outra região. Em todo bairro tinha que ter um local desse para atender as mulheres com problema. Então, eu penso desse jeito, eu penso assim, sabe? Não, é isso, com certeza, né? Eu acho que fazer as políticas públicas, né? A presença do Estado nas políticas públicas de vida, né, Leninha? Porque nós temos políticas públicas de vida e temos política pública de morte. Eu acho que hoje as políticas públicas estão atuando mais para a morte, né? Se a gente for pensar aí nesse governo, se a gente for pensar, né, nesses olhares, a atuação, o Estado está presente nas políticas de morte. E a gente precisa desconstruir isso e trazer um Estado presente para as políticas de vida, né? Vida com dignidade, né? Uma vida, né? A humanização do ser humano, o olhar para ele e dizer, você é digno, né? De uma vida, de ser feliz, é isso, né? Da felicidadania, né? Essa vida de ser feliz, que Marilena Chauí também diz, né? A felicidadania, né? Terezinha Rios também, felicidadania. E eu estou muito feliz de ter conversado com você, aprendi muito, camarada. Aí eu acho que a gente pode aí fazer grandes discussões sobre outros temas, né? Trabalhar nessas pautas identitárias, trabalhar nesse amplo, enfim, trabalhar com a classe trabalhadora,
né, para buscar e desejar, assim como nós temos certeza que desejamos, né, ansiamos uma classe trabalhadora que tenha vida, e essa vida em abundância de direitos, em abundância de felicidade, tá? Muito obrigada, Leninha, muito obrigada ao pessoal que nos ouviu e que vai nos ouvir, que está, né, em breve vai nos ouvir, e que possamos, assim, marcar outros encontros, ok? Quer encerrar, minha querida? Nossa, Eleni, eu estou emocionada, sabe? Porque os nossos assuntos foram profundos, né? A gente conseguiu embarcar aqui várias questões, né? E da classe trabalhadora, que é, sabe, a excelência desse país, né? Que faz a força fazer andar. Esse país só anda por ela, né? Sem a classe trabalhadora, mulheres, negras, LGBT, todos os trabalhadores unificados que faz essa sociedade andar, né? Então, assim, faremos muitas, eu estou muito feliz, muito obrigada, Eleni, por esse encontro, muito obrigada por quem vem assistir essa live, tá? Muito obrigada de coração, e vamos que vamos na luta, né? Que nós vamos vencer. Parabéns. Até mais, pessoal, tudo de bom.